A gente se perde um pouco nisso, de assim, você tá ensinando para ganhar ou você tá ensinando para ela gostar e aprender? Salve, salve! Você está assistindo Em Movimento, podcast Fitness e Wellness aqui da Cândido Esportes. Eu sou o Cândido e hoje eu tenho o prazer inigualável de receber Ana Diniz, que já foi atleta, já foi juiz, já foi gestora da base, hoje é técnica e gestora do basquetebol adulto feminino de São José dos Campos. Resumindo, uma mulher que tem propriedade para falar da modalidade. Ana, se apresenta um pouco. Primeiro, agradecer você pelo convite, pela iniciativa do Em Movimento. É incrível, eu gosto muito de pessoas que falam de basquete, que falam do esporte. Eu sou Ana Diniz, atual técnica do Sub-16 de São José. Como ele falou, eu vivo basquete há muitos anos. Eu iniciei no basquete em 2006, na escola, e devo muito ao basquete. O basquete é minha vida. Foi com o basquete que eu construí minha vida, que eu comprei minhas coisas, e quero levar o basquete para o resto da minha vida, e eu tenho certeza que vai ser uma troca muito positiva com você. Excelente. O basquete, ele foi seu primeiro contato com o esporte? Não. Cândido, quando eu conto para as pessoas, ninguém acredita. Eu era do futsal, A minha mãe me colocou no futsal, e assim, as pessoas vão até dar risada, mas eu era um talento, assim. Eu era muito boa no futsal escolar. Eu era destaque da cidade, eu ganhava prêmio de artilheira e tudo mais. Só que na escola, os meus amigos e amigas iam mais pro basquete. Certo. E o professor de educação física na época, que era o técnico do futsal e do basquete, ele era do basquete. E eu admirava demais ele, assim. E aí eu falei, cara, eu vou fazer os dois. E aí comecei a fazer os dois, e aí o basquete me picou. Aí eu falei, vou largar o futsal, e comecei a minha vida no basquete ainda. Entendi. E isso daí foi com quantos anos? Eu tinha 11 para 12 anos. E ao longo de todo agora, desde os 11 anos até agora, tudo foi sobre basquete. Sua vida inteira foi formada em cima do esporte. Sempre em cima do esporte. A minha mãe é uma mulher incentivadora, ela sempre foi a maior fã dos filhos dela, então ela colocou todos os filhos no esporte. E quando eu vi que eu tinha condições de viver do basquete, eu era muito nova, eu tinha 13 anos, aí eu vim fazer uma seletiva no Atleta Cidadão, né? Passei na seletiva e vim morar com a minha tia, e aí os meus pais abraçaram, principalmente a minha mãe, e foi aí que eu falei, não, agora eu quero viver do basquete em geral, assim. Claro que quando você é mais nova, você sonha em ser atleta profissional e tudo mais. E aí, no meio da carreira, foram acontecendo várias coisas que eu fui entendendo aonde eu podia chegar e qual caminho eu queria escolher. Muito bacana. Você citou a sua mãe como uma referência na sua formação. Existem outras referências que você pode citar? Você falou, essa pessoa aqui foi fundamental para a minha formação como atleta, como profissional, como pessoa. Assim, cara, a minha mãe é a minha maior ídola da vida, assim. Eu fico até emocionada de falar dela, porque a minha mãe, cara, quando eu ia jogar, ela conseguia ônibus. Tipo assim, ela pegava um ônibus. Eu adoro contar essa história, porque minha mãe, ela ia na prefeitura, pedia ajuda dos vereadores, conseguia um ônibus, e ia na escola, mobilizava a escola, enchia o ônibus para ir assistir a galera, para ir assistir meu time jogar. Que bacana. E aí ela era tão assim, ela é tão influenciável nesse esporte, assim, ela motivava que ela fazia cartazes, baianinha, tal. Então, assim, a minha mãe foi a minha maior motivadora para chegar onde eu cheguei hoje. Só que o meu primeiro técnico, ele é de Caraguá, ele também me fez gostar. O primeiro técnico de todas as atletas é muito importante, porque ele é o responsável por fazer essa menina, ele ou ela, é o responsável por fazer essa menina gostar. E o meu primeiro técnico me fez gostar do basquete. Então, ele também é uma referência para mim. E claro que ao longo da carreira, você vai conhecendo pessoas, né? Então, tem muitos técnicos que eu admiro bastante. Eu admiro o Camargo, que hoje está no Jaraguá do Sul. É um cara que sempre foi muito aberto quando eu troquei com ele.
Eu admiro o Cristiano Cedra, que é um técnico também que já foi muito influente no Brasil. E trabalhei com muitos técnicos de outros países que também admiro. O trabalho da técnica da Austrália, a gente teve uma troca muito boa no Mundial. Então, assim, são pessoas que foram construindo as minhas referências, assim. Certo, muito interessante. E no meio desse tanto de técnico, quando que você olhou e percebeu, eu quero também trabalhar disso, eu quero ser técnica? Cândido, eu era uma atleta necessária, mas não a melhor do time. Eu não era aquela destaque, assim, você fala, nossa, MVP. Eu nunca fui a MVP, mas eu era aquela atleta líder e que entendia o jogo. Quando eu fiz os meus 16 anos, 17, eu já estava naquela fase de, e agora, o que eu vou fazer da vida? Continuar jogando? Na época, eu acho, apesar da gente falar do basquete feminino e tudo mais, mas a base naquela época não tinha essas ajudas de custo que tem hoje. Minha família me ajudava, então eu já morava fora de casa, minha mãe, meus pais me ajudavam, só que eu tinha que escolher, chegou um momento que eu tinha que escolher. E aí eu comecei a perceber que eu ia para o jogo e ficava mais admirando o que o técnico estava fazendo, ou eu discordava do que o técnico fazia. Eu falava, peraí, acho que eu estou indo para uma área de mais observar o jogo do que jogar, entendeu? E eu tinha muita habilidade com a prancheta, então assim, tinha sistema de jogo que o técnico passava, aí eu já tinha uma pranchetinha em casa, assim, aí eu ia e falava para os meninos, não, que ele passou isso. Aí eu falei, putz, eu acho que eu quero ser técnica de basquete. Antes de ser árbitra de basquete, eu já queria ser técnica de basquete. Então foi com os meus 16, 17 anos que eu falei, eu não vou ser jogadora profissional, mas eu quero ser técnica. Foi mais ou menos nessa idade. Eu não posso estar na quadra diretamente, mas eu vou fazer com que a quadra funcione. Eu lembro exatamente do jogo quando isso aconteceu. Foi em 2009. Eu tinha acabado de voltar de uma lesão na costela, que eu tinha fraturado a costela num corta-luz, num pique. Enfim, e aí quando eu voltei para esse jogo, eu lembro que eu fiz 3 bolas de 3, e aí o jogo pegado e tal, e eu queria ficar no banco, porque o meu técnico não tinha ido pro jogo, estava o assistente, e eu queria ficar ajudando o assistente. Aí eu falei, putz, eu quero ser técnica, eu não quero... Eu já entendi que a minha vocação é ser técnica. E aí ajudei, nós ganhamos o jogo de 1 ponto contra Itapira, foi sensacional, mas eu gosto dessa história porque foi ali a minha virada de chave. Entendi, muito bacana. Ana, você comentou que faltava recurso na base, na sua época. Atualmente, você, como já passou aí por gestora de base e agora é gestora de alta performance, o que você acha que mais falta na base de basquete feminino? Em termos de estrutura, você diz? Estrutura, finanças, tudo. Olha, o que você vê? Eu sou uma pessoa que escolheu trabalhar com feminino. Eu iniciei com masculino, porque eu falo assim, eu iniciei dando aula de graça. Então eu fiz um projeto social e só ia menino. Aí eu falava, não, eu quero menina, mas vou dar treino para os meninos também e tal. Aí eu tive um time masculino e sempre visando o feminino. E aí eu sou uma pessoa defensora do feminino. Só que eu acho que é óbvio que o esporte, se você colocar na balança masculino e feminino, a gente pode trazer até para São José, um jogo do NBB enche, um jogo da LBF não enche. Então isso é a realidade do esporte no Brasil, né? Do esporte feminino no Brasil. Não todos, porque eu acho que o vôlei é ao contrário. Sim. Mas o que falta? Principalmente quando se fala de base, que é o que eu vivo, falta fundamento. Eu acho que, com todo respeito à maioria dos técnicos que trabalham, mas eu acho que por algum momento lá atrás, a gente aprendia mais o fundamento do basquete. Hoje a gente aprende mais a ganhar, né? Certo. Não, vamos ganhar, E eu acho que às vezes a gente se perde um pouco nisso, de assim, você está ensinando para ganhar ou você está ensinando para ela gostar e aprender? Né? Uhum. Porque assim, às vezes, e eu converso muito com o meu assistente, que é o João, a gente fala assim, cara, às vezes a gente vai perder de 60 pontos, mas se aquele treino, daquele fundamento, saiu no jogo, vamos ficar felizes, porque eu acho que o basquete precisa voltar a isso. Então, isso em termos de ensino-aprendizagem. Agora, em termos de estrutura, é muito diferente. A gente tem atletas de
15 anos em determinados clubes sem receber, no feminino. E no masculino, você acha atleta de 15 anos ganhando 3 mil. Então, essa é a diferença. Investimento, visibilidade. Mas eu sou uma pessoa que eu não fico lamentando. Eu não gosto do vitimismo, não curto. Mas eu gosto de ir atrás. Cara, se o masculino tem, pô, vem cá, tenta apoiar. Chega numa empresa, tenta apoiar o feminino também. Ó, a gente tem isso, né? Então, eu gosto dessa parte, desses desafios de não ser igual. Acho que não é ser igual, mas ter essa valorização também. Sim, porque eu lembro que eu comecei a acompanhar a base de basquete em abril do ano passado e, desculpa aos atletas que são meus clientes, mas a maioria das vezes eu vibro muito mais num jogo do feminino, no sub-18, sub-16, principalmente ano passado, época de Pietra, estava em quadra, que eu queria pular do parapeito geográfico para poder defender ela dentro de quadra, do que jogo de masculino. Porque você vê que a maioria dos jogos do feminino, as meninas se colocam em quadra, elas se dedicam de verdade, tipo assim, elas se doam. Não importa o resultado. Teve um jogo da Tarife, que ela estava jogando, não lembro qual que era o time, mas a gente estava perdendo de 20 pontos. A Tarife pegou a resposta e falou, não, vamos jogar. Viramos o jogo e ela ficou como o melhor da partida, tipo assim, questão de estatística, justamente por causa dessa gana, desse negócio, não, eu vou me doar para vencer, que o feminino tem, que precisa ser valorizado, precisa ser reconhecido. Cara, esse grupo, né, do ano passado, o Sub-18, eu falo que é surreal, assim, o que aconteceu. Porque você tá falando do quanto é legal assistir o feminino. Eu sou uma técnica que fala muito de energia. E é até engraçado, porque eu era técnica do 16 e do 18. O 16, cara, tinha uma energia, o time tinha vindo de título, né? Tinha sido campeão paulista sub-15, tinha vindo de título. E o 18 era um time que eu demorei 3 meses para conseguir fazer esse time 18 entrosar. Que era muito... Assim, se falar em abril do ano passado, eu não diria que eu seria campeã paulista do sub-18. Eu diria que eu seria campeã paulista do 16. Pô, eu tinha 3 joias no 16, que você fala, pô. E o 18 era um time muito bom, mas um time muito disperso, assim. Então eu aprendi demais com esse grupo. Você cita a Pietra, tem a Pietra, tem a Tarife, Isadora, a Sara, Bárbara. Eu não quero esquecer de ninguém, né, se a gente começar a citar. Mas foi incrível o que a gente construiu. É muito energia e comprometimento com aquilo. E... foi o melhor ano, assim, profissionalmente da minha vida. E a gente entrou nesse mérito do time do 18 pela federação. Você acha que foi o título mais importante da sua carreira? Sem dúvidas. Sem dúvidas. Eu lembro de cada ano da minha carreira. Eu vim para São José em 2018. 2018, meu primeiro ano aqui, eu tive um time totalmente improvável. Minha primeira conversa com elas foi... Gente, e aí, de qual time vocês já ganharam? Porque elas estavam vindo de um primeiro ano sub-13, era o segundo ano delas, eu era a técnica delas do 13. Elas falaram, não, a gente não ganha de ninguém. Eu falei, de qual que a gente perde menos? Não, o placar mais foi 20 pontos. Aí eu, nossa, então foi um desafio incrível, e nós fizemos a final, trouxemos a final para São José, perdemos de 6 pontos para o Bradesco na época, então eu adoro esse grupo. Em sequência, eu tive grupos que foram me ensinando muita coisa. Eu já fui uma técnica muito explosiva, e aí um grupo teve que me ensinar que você precisa ser mais calma e tal. Eu tive um grupo que eu era muito calma, e aí você acaba deixando as atletas numa zona de conforto. E aí teve o ano passado, que sem dúvida foi o título mais importante da minha vida, porque pelo que elas me ensinaram, assim. Tipo assim, era um time improvável, e beleza. E nós tomamos, na semifinal, 1-0 para Itatiba, lá em Itatiba, era melhor de 3, ganhamos 2 em casa, numa emoção absurda. Sim. E a final, que eu estava chegando de um campeonato com 16, então eu não consegui me dedicar nesse período de treinamento com 18, e fomos para Araraquara, perdemos lá. E a gente não tinha perdido para Araraquara o ano inteiro, e aí a gente perdeu. E aí eu comecei a refletir, estudar, ver vídeo, e aí a gente teve essa virada de 2-1 e ganhamos o título. Mas elas me mostraram muita coisa, assim. E o que mais me marcou nesse grupo é que quando o Santo André veio jogar aqui, e você estava nesse jogo, a gente perdeu de 7 pontos. E era um jogo que a Sara tinha ido para o BWB.
E eu estava muito tranquila que daria para jogar, né? Só que a gente não encaixou o jogo, perdemos 7 pontos. Quando foi o jogo de volta, sabe aquele dia que parece que tudo tá dando errado? Sim. Transporte tinha dado errado, não sei o que tinha dado errado. Eu tava sem a tarifa que tinha torcido o pé, eu tava com... eu precisava segurar a Júlia só podia jogar 12 minutos. Eu tava sem a Naomi, que tinha lesionado o joelho. Aí eu pensei, pô, se o Santo André tá em primeiro, a gente tá em segundo. Não sei o que vai acontecer, a gente tem que ganhar de mais de 7. Cara, a gente meteu acho que 20... Não lembro se foi 21 ou 26 pontos. Caraca. Num jogo que eu falei, esse time quer ser campeão, assim. Então, para mim, foi uma experiência, eu sou grata a todas essas meninas, desde a que mais jogava, a que menos jogava, porque elas construíram um grupo assim, um grupo que você fala, não, a gente quer. Então, foi o melhor ano da minha carreira. Que maneiro, muito da hora. E falando sobre as atletas, você que é formadora de atletas de elite e tudo mais, como que a gente diferencia que é uma atleta amadora e uma atleta de alto nível? O que ela tem que ter para fazer essa diferença? Ano passado eu estive em Brasília numa clínica para técnicos e eu nomeei uma parte, inclusive a gente fala sobre isso na CBB, de a diferença de jogador e atleta. Tem a menina que tá por aí ela vai seguir o que tá lá na programação de treino, tal, e tem a menina que vive e tem mentalidade de atleta. Então ela vai chegar mais cedo, ela vai fazer o treino, ela vai fazer um treino extra, ela vai se alimentar bem, ela vai cuidar da suplementação dela e tal. Então eu acho que isso diferencia. E o técnico consegue perceber. Aí tem as talentosas. Aquelas que não precisam se esforçar para ir bem. Mas em algum momento na vida das talentosas que não se dedicam, ela vai estagnar. E aí as que não têm tanto talento, mas tá ali, elas passam. Então isso é um ciclo muito louco no basquete, porque eu acompanhei meninas de 13 até o ano passado, que eu estava no 18. Então, um ciclo gigantesco aí dentro da base do feminino do Brasil. E claramente você consegue diferenciar atleta de jogadora, né? Então, nós, técnicos, a gente tenta mudar essa mentalidade. E aí, você vai virar atleta? Então, você precisa treinar, você não pode fazer isso e tal. E eu acho que isso faz parte da formação da pessoa também. Então, a gente tem uma influência muito grande nisso. Que bacana. Agora a gente vai virar a carta. Na sua opinião, não como dono da verdade, mas na sua opinião, o que faz um técnico ser bom? O que ele tem que ter para ser um bom técnico? Eu sempre priorizei algumas coisas na minha vida como técnica. A primeira coisa, você não pode ser ferro e fogo com o seu atleta. O atleta, muitas vezes, ele vai treinar e tem coisas paralelo ao treino acontecendo. Então, você tem que ter essa sensibilidade. Eu sempre tive um caminho com as minhas atletas de assim, estou acessível para vocês também fora da quadra. Cara, eu já escutei atleta que brigou com pai e mãe, já escutei atleta que terminou com namorada e namorado, que às vezes ela só precisava ali ser ouvida. Então, eu acho que esse meio campo é muito importante. Claro que você não pode virar... amigo. Muito amigo, Sim. Família, isso não, mas assim, ter essa abertura com o atleta eu acho que faz total diferença. Primeiro ponto para o técnico ser bom. Segundo ponto, estudar o basquete. O basquete ele muda. A gente tem que lembrar disso, o basquete muda. Sempre tem um detalhe e tal. Então estudar o basquete é muito importante, ver jogo, fazer curso, se formar, estudar, organizar. Eu sou uma pessoa que eu sempre montei os meus treinos, né? O treino ele não pode ir lá, hoje eu vou dar isso, hoje eu vou ficar... Não, eu sou uma pessoa que eu sempre fui organizada em relação a como que eu vou trabalhar, o que eu vou implementar essa semana e tal. E fazer essa atleta estudar o basquete. Eu acho que isso é um ponto muito diferenciado aí. E tomar cuidado, e eu sei, porque eu aprendi isso na prática, para você não perder a confiança do seu atleta. Eu já errei muito, assim, ninguém é perfeito, Cândido. Eu já errei muito na minha vida, mas é sempre aprender com o erro. E o técnico que tem a humildade de reconhecer que foi erro dele ou dela, eu acho que isso também já se torna uma diferença. Porque a vida não é só ganhar. A vida é entender, né, dentro da quadra. Tem jogo que você vai perder, vai doer muito, mas você vai aprender com essa derrota. Que maneiro. E falando sobre derrota, sobre vitória, o que ninguém vê por trás de um time que foi campeão?
Essa pergunta é boa. Olha, um time que foi campeão, aconteceram muitas coisas. Muitas, assim, desde brigas dentro do time, né, que a gente tem que intermediar, desde momentos do seu time chegar em você e falar assim, isso eu achei incrível, já aconteceu comigo, de um atleta chegar em você e falar assim, a gente conversou aqui, a gente acha que essa atitude sua não tá legal pro grupo. Se eu fosse uma técnica que não aceitasse ouvir, eu ia falar, eu sou a técnica, eu que mando. E não, foi totalmente necessário para ajustar aquilo e entender que o grupo estava me querendo de outra forma e aí eu poderia cobrar outras coisas delas. Então, por trás de um time campeão tem muita coisa. Tem muito treino, tem muita briga, tem muita união, tem muita resenha, cara. O que essas meninas têm de resenha é incrível. Mas eu acho que o ponto principal para um time ser campeão é ter um crescimento. Não estagnar, não achar que vai ganhar tudo, mas ter uma evolução, assim. Então, você pode começar lá, né? Mas ir sempre evoluindo. Então, isso foi uma coisa que trouxe desse time campeão aí. Que eu levo pra vida. Que maneiro. E você, como treinadora campeã, já tem todo um histórico no basquete, você criou um projeto muito interessante para o público feminino, que é o Campeã Sem Atalho. Você pode falar um pouco desse projeto pra gente? Claro. Esse projeto foi criado na pandemia. Na pandemia eu fiquei desesperada, porque todos nós ficamos, né? De repente tudo que a gente gostava foi tirado da gente e a gente tinha que fazer tudo em casa. Então nessa época eu comecei a vender planilhas de treino na internet para atletas treinarem em casa. Então eu gravava vídeo em casa mesmo e comecei a vender. Aí esse projeto eu deixei de lado quando nós saímos da pandemia, porque eu comecei a viver o São José e respirar o São José. E minha vida era São José, o basquete São José, tal. Do ano passado para cá, eu falei, poxa, eu vou voltar o Campeão Sem Atalhos. E hoje o Campeão Sem Atalhos é um projeto destinado ao feminino. Eu fiz uma pré-temporada com 12 atletas, né? Inclusive você participou, né? Como videomaker. E a ideia é dar esses treinos específicos, especializados, mas também, graças ao Campeão Sem Atalhos, eu busquei espaços em outros locais. Então, eu estive na Argentina agora. O cara que me contratou para ir lá na Argentina dar um camp, ele me achou através de um vídeo que viralizou do Campeão Sem Atalhos, do projeto, e aí ele viu meu currículo, viu, né, que eu já tinha tido passagem pela seleção, que eu fui no BWB, várias coisas, e aí ele achou um currículo interessante, a gente se conheceu e eu estive lá. Então é um projeto que ainda não está onde eu quero, mas é um crescimento que eu sei que vai, e um espaço para as meninas, para elas terem esse suporte. E em breve vai ter mais novidades aí, eu estou muito, muito feliz com o CSA. Que maneiro. Você comentou que você foi técnica da seleção sub-17, se eu não me engano, né? Isso. Eu tenho certeza que isso é um marco na sua vida. Aonde você quer chegar como técnica? Olha, eu acho que esse ano eu estou num desafio de equilibrar a vida profissional com a vida pessoal. A seleção brasileira sub-17 era um sonho da minha vida ser coach da seleção, independente da categoria. O resultado não foi o que eu sonhei, mas acho que foi um dos maiores aprendizados da minha vida em todos os aspectos. Eu tive 4 passagens pela seleção brasileira de base, desde o 15, 18, 19, 17, mas eu acho que hoje o maior desafio é equilibrar a vida profissional com a vida pessoal, que às vezes a gente esquece da vida pessoal, a gente consegue só viver a vida profissional. Então eu já estou vivendo isso. Aonde eu quero chegar, o meu sonho é trabalhar fora do país. Eu devo muito ao Brasil, eu visto a camisa do Brasil, mas eu queria ter uma experiência de ficar 2 anos fora, conhecer, principalmente nos Estados Unidos. Eu sempre tive isso como sonho, né, além da seleção brasileira, mas eu estou muito tranquila em relação a onde eu cheguei. Claro que eu não estacionei, quero continuar, quero ter mais oportunidades na seleção, mas eu estou muito feliz assim com esse equilíbrio que eu estou trazendo para minha vida profissional. Que maneiro. Agora uma pergunta da nossa caixinha de perguntas que a gente teve ontem, que eu achei interessante. A maioria das vezes que eu edito vídeos da Ana, ela vem e pede para mim, coloca Clareou, de uma música que quem canta é Chante dos Pilares. Me explica, por que você gosta tanto dessa música?
Cara, porque clareou, a letra dessa música é fantástica, assim. Ela fala que tem um momento certo para tudo, né? Ela fala sobre você ter a tranquilidade que em algum momento vai clarear, que tudo vai dar certo. E eu trago, assim, como mantra uma frase que eu li no livro do Jordan, que fala um passo de cada vez. Não existe outra maneira de você conquistar algo. E eu era uma pessoa que eu queria muito imediatista, assim. Então, antes de eu chegar na seleção, eu conto essa história para todo mundo, eu tirei o passaporte em 2019. Sem dinheiro, sem nada. A minha família até falou, ué, você tá tirando o passaporte, você vai viajar? Não. Que primeiro requisito para você estar na seleção, você precisa ter o passaporte. Então, é um passo de cada vez. E a música Clareou fala exatamente isso. Né? A quem Deus prometeu nunca falhou. Né? Tipo, fala que a sua hora vai chegar, e quando menos esperar, clareou. Então eu falo isso para as meninas que se lesionam. Cara, quando você menos esperar, vai chegar seu momento. E ano passado eu tive 3 pós-cirurgia, né? Sara Martins, Bárbara e Pietra, são 3 meninas que brilharam no ano, né? Passei por atletas lesionadas, por meninas que não foram convocadas em um ano e no outro estava voando. Então, eu acho que clareou é o mantra da minha vida, assim. E digo mais, as pessoas que me conhecem sabem que eu gosto dessa música há muito tempo. Algumas falam que eu comecei por causa da novela, né, que tem Clareou. Mas não, eu já escutava antes. E eu continuo colocando Clareou, porque pra mim é meu hino, assim, de vida. Que muito maneiro. Agora, finalizando, em que momento da sua vida que você olhou e falou, eu tenho que quebrar a inércia? Cara, eu tenho que quebrar a inércia porque em janeiro do ano passado, que foi meu melhor ano profissional, foi o meu pior ano de saúde. 2025 foi um ano que eu negligenciei a minha saúde. Porque eu queria... Era muito louco, porque eu trocava almoço por qualquer coisa, eu basquete, comia basquete e esqueci de mim, assim. Então, eu acho que quebrar a inércia é aquele momento que você fala, cara, eu preciso ultrapassar as linhas para chegar onde eu quero, né? Para chegar onde eu quero. Então, em janeiro do ano passado, eu tinha quase 30% de gordura corporal, assim. Eu falei, o quê? Eu não era uma pessoa gorda, mas eu era uma pessoa sedentária, né? E aí, tentei ter um 2025, mas não consegui. E aí, esse ano, eu falei, não, eu preciso ser uma boa profissional, mas eu preciso ser boa pra mim. E aí eu quebrei a inércia, cara. Aí eu comecei a treinar, aí comecei a sair da zona de conforto. Putz, eu vou começar a treinar às 5 da manhã, eu vou começar a me priorizar, porque daí eu percebi que a minha mente, ela funciona mais. O meu rendimento é melhor, a minha disposição é melhor, a minha calma é melhor. Tinha dia que eu chegava na quadra estressada com pouca coisa e você transforma num... Não, e hoje eu vejo que quando você quebra a inércia, quando você se cuida, quando você sabe onde você pode chegar, você consegue ter mais clareza nas coisas. Excelente, excelente. Ana, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço. Foi um prazer imenso ter recebido você aqui. E lembre-se, seja melhor do que ontem e pior do que amanhã. Quebra a inércia.